Olá, meu nome é Celeste Leite dos Santos, eu sou promotora de justiça e gestora do projeto IJA Mente Saudável, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente, e dentre eles, o seu direito fundamental à saúde. A saúde entendida no seu aspecto físico, psíquico e social. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela compreende 3 aspectos básicos: o aspecto físico, o aspecto psíquico e o aspecto social. A nossa Constituição Federal, ela estabelece o direito à saúde como um dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, sendo ele dever da família, do Estado e da sociedade. Isso está no artigo 227 da Constituição Federal, quando estabelece: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O direito à saúde das crianças e adolescentes também se encontram estabelecidos na Lei 8.069 de 90, o conhecido Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano completa 30 anos de existência. Ele regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal e garante o direito à proteção, a proteção integral da criança e do adolescente. Os senhores devem estar se perguntando: o que eu, professor, professora, posso fazer para ajudar na proteção da saúde dos meus alunos? Pode parecer algo distante, mas é muito mais simples do que os senhores e as senhoras imaginam. Ao ministrar uma aula, especialmente nessa época de pandemia, em que há um isolamento forçado das pessoas, o principal é você verificar como está o aluno. Quais são os seus sentimentos em relação a isso que estamos vivenciando? Há sentimento de medo? Há sentimento de incerteza quanto ao futuro? Você nota que o aluno está mais recluso? É importante estimular esse diálogo, que cada um compartilhe em sala de aula, seja presencialmente, seja de forma virtual, como ele está se sentindo. Uma ferramenta muito útil e simples de ser implementada é estimular que os alunos realizem um diário da pandemia. Com base nisso, o aluno ele poderá expressar todos os seus sentimentos e as suas emoções e compartilhar em salas de aula. Isso pode ser uma ferramenta extremamente lúdica, educativa e uma oportunidade de crescimento, seja para o educador, seja para os alunos, possibilitando que de forma compartilhada cada um cuide um pouco do outro. E com isso, se implemente a máxima constitucional que a saúde é dever da família, do Estado e da sociedade. A família, como primeira entidade de amparo, por exemplo, ela tem direito de ser cientificada caso você, educador, note algo que você, pela sua experiência, considere um sinal vermelho. Ou seja, aquele aluno
que era extremamente extrovertido não participa das aulas. Está ocorrendo uma evasão escolar. Os senhores podem tentar procurar saber o que está acontecendo com aquela família. Uma coisa muito importante que vocês, professores, podem olhar para garantir o direito à saúde dos seus alunos é, por exemplo, verificar se eles possuem alguma marca, algum hematoma. Em caso positivo, não se desesperem. A não ser em casos mais graves, procure saber o que foi que aconteceu com aquele aluno e como ele adquiriu aquele sinal. Caso vocês, professores, verifiquem que isso é fruto de algo que não é corriqueiro na vida de uma criança, de um adolescente, informe a direção da escola para que adote as providências cabíveis, especialmente junto ao conselho tutelar, porque esta criança pode estar vivenciando uma situação de risco. Outra questão é relacionada à integridade psíquica do seu aluno. O ECA, ele não existe para se conferir direitos à criança e adolescente em detrimento do professor. Ao contrário, ele é uma ferramenta muito importante que os educadores, enquanto uma instância de controle que a nossa sociedade possui, de garantir a integridade psicológica dos alunos. Isso é importante, seja procurando desestimular que diferenças entre as crianças sejam tratadas de uma forma que possa ter um conteúdo discriminatório, estigmatizante, ensinando os alunos desde cedo a respeitarem as diferenças, como também presenciando discussões no seio de sua família, ou mesmo vivenciando violências perpetradas contra elas. É preciso que a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes sejam trazidos à baila, sejam discutidos em âmbito escolar. Os senhores podem tratar isso de uma forma muito simples, lúdica e educativa, sem que sequer seja necessário que se tenha uma disciplina formal destinada à educação sexual de crianças e adolescentes. Acho que os senhores devem se lembrar do ditado dos seus pais. Por exemplo, que não se deveria conversar com estranhos. Esse ditado popular, ele tem também um fundamento que é a proteção da integridade física, psíquica e sexual das crianças e adolescentes. Como isso se revela na nossa sociedade atual? Hoje, os estranhos não são aqueles que estão na rua, eles estão nos próprios seios dos lares. Muitas vezes até um jogo aparentemente inofensivo que as crianças se dedicam podem conter um perigo iminente ante a interatividade surgida nesse âmbito social em que há muitas pessoas mal intencionadas, pessoas que se dedicam a serem verdadeiros predadores das nossas crianças e se fazem passar por outras crianças, possuem diálogo igual ao das nossas crianças e se aproximam delas. É muito importante que os professores façam os alertas dos perigos que envolvem o uso das ferramentas digitais. Outra questão também relacionada está ao abuso sexual contra crianças e adolescentes praticados no seio da família. Porque, ao contrário do que se imagina, a maior parte dos abusos de crianças e adolescentes são efetuados por pessoas conhecidas das vítimas, pessoas que integram o seu relacionamento social. Pode ser o padrasto, o vizinho, o tio. Essa criança, ela nos manda sinais muito evidentes. Nós só precisamos estar atentos a eles. Como nós dissemos, a questão
dos abusos sexuais, a criança apresenta sinais psicológicos. E é importante você, educador, estar atento, porque muitas vezes você é a única porta que essa criança possui para pedir socorro. E as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles nos pedem socorro. Nem sempre de uma forma verbal. É preciso estar atento aos sinais comportamentais daquela criança, como ela age em sala de aula, e ao identificar qualquer mudança de comportamento significativa que altere o rendimento escolar, a forma de interação escolar, brincadeiras ou interesses que não seriam apropriados para a idade daquela criança ou daquele adolescente, chamem a família, informem a direção da escola, tomem as providências cabíveis. E por fim, eu gostaria de falar com os senhores sobre a questão do bem-estar social das nossas crianças e adolescentes. Sendo a saúde também, possuindo a saúde um viés também social, os senhores podem estar atentos. Por exemplo, se aquela criança apresenta desinteresse pelas matérias que estão sendo ministradas em sala de aula, pensamentos negativos, agressividade, tudo isso são sinais, são alertas que nos são dados. Sei o quão difícil é a missão de vocês, educadores, de vocês que estão na linha de frente, na formação das nossas crianças e na garantia de sua proteção integral. Porém, vocês muitas vezes podem ser a tábua de salvação entre a diferença entre um adulto sadio e produtivo em sociedade e uma pessoa muitas vezes que ingressa em zonas de vulnerabilidade. Também outro aspecto que não poderia deixar de ser mencionado nessa capacitação é a questão da criança que perdeu um ente familiar ou algum amigo próximo durante essa época de pandemia. Isso porque nós estamos vivendo uma traumatização que é coletiva, que é histórica e é social. Nos foi tolhido o direito ao estabelecimento de rituais, possuam esse caráter religioso ou não, mas fundamentalmente do papel pedagógico que esses rituais trazem. A oportunidade de crescimento. Não nos foi dado momento de reflexão. Imaginem os senhores para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Como será lidar com essa fase de crescimento, que não é apenas psicológico, mas sobretudo também um crescimento como um ser social, como um membro integrante da nossa sociedade. Bom, mas nem tudo são deveres que eu estou trazendo aqui para os senhores que estão na linha de frente da proteção das nossas crianças e adolescentes. Trago também uma boa notícia. O projeto IJA Mente Saudável fornece a vocês que estão na linha de frente da educação das nossas crianças um acolhimento psicológico nessa época de pandemia, também um acolhimento espiritual para aqueles que assim o desejarem e quiserem. Podemos também fornecer orientações jurídicas, caso necessitem, e também somos um canal para recebimento de denúncias. Por favor, nos procure. Nosso procedimento é simples, ágil e desburocratizado. Conte conosco, o Ministério Público está com você. Em breves palavras, esses foram os pontos que eu gostaria de destacar a você, educador, educadora, no cuidado e a proteção à saúde de nossas crianças e adolescentes. Lembrando sempre que nós atuamos em redes. Nós, da segurança pública, nada podemos fazer sem a ajuda fundamental de vocês. Estejamos alertas,
trabalhemos de forma integrada, de forma colaborativa e de forma proativa. Muito obrigada e agradeço a atenção de todos.